de hoje a gente vai falar sobre os trabalhadores do mar. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ter mais um vídeo de resenha e nessa vez a gente vai falar sobre o clássico Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que eu li dentro do Clube do Raul, né, o clube de leitura que eu tô levando durante o ano inteiro e cada mês é um livro. Eu já falei sobre esse clube em um vídeo, eu vou deixar nos cards pra vocês, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre o livro, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito. Curtir o vídeo porque isso ajuda muito o meu canal a chegar em mais pessoas e a nossa comunidade aqui crescer. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links das minhas redes sociais, do Twitter, do Instagram, que eu sou bem ativa lá. Eu sempre compartilho muito da minha leitura do dia a dia, do que se eu abandonei algum livro, se eu tô gostando de algum livro, faço vários comentários. Também trago algumas coisas do meu dia a dia, da minha rotina, que vocês podem ver por lá também, tá? No meu blog eu posto resenha toda semana, vocês podem acompanhar por lá também. E eu vou deixar também o link patrocinado da Amazon, caso você queira comprar o livro ou comprar qualquer outro item na Amazon e contribuir com o meu trabalho. Então, vamos para o contexto dos Trabalhadores do Mar. O Victor Hugo, ele tem uma trilogia de livros que começa com Os Miseráveis, onde ele aborda o contexto social da época que ele vivia, né? O segundo é o Corcunda de Notre Dame, onde ele aborda o tópico religioso. Já Os Trabalhadores do Mar, ele já vai para o contexto na natureza, de que o homem não consegue vencer a natureza. Então, a questão da natureza ela é muito exaltada durante toda a leitura. Como é que funciona o livro? Ele funciona Ele é dividido em muitas partes, ele tem capítulos bem pequenos, vou mostrar pra vocês. Ele é dividido por muitas partes. E nessas primeiras partes a gente conhece vários personagens e o que eles pensam, como eles vivem, como é que foram a vida deles, se são personagens mais velhos. E um dos principais é o Gwylliot, que é o que a gente vai acompanhar por mais tempo ao longo da narrativa. Mas ao longo da narrativa a gente também vê bastante do Miss Lettery, se não me engano, não tenho certeza da pronúncia do nome dele. E aí depois entra alguns outros personagens. É como se fosse um pastor novo que tá saindo do seminário agora, que se chama Ebenezer. E a Deruchê, que é a sobrinha do Mass Lettery. Esse Mass Lettery é muito importante na história, ele conecta bastante vários personagens e várias coisas acontecem. E assim, o Gwylliot, ele é, de uma forma geral, ele é muito segregado do lugar onde ele vive. Porque as pessoas acham que ele é um bruxo, por questões assim, muito loucas, sabe? Desde o início da escrita a gente consegue ver direitinho o que o povo pensa, como ele age em relação ao Gwylliot e sobre a história de vida dele, de quando ele se mudou com a mãe para a cidade lá. E o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer, as plantas medicinais que eles plantavam, como às vezes até o Gwylliot ajuda a população quando tem alguém passando mal, vão lá procurar a ajuda dele, ver se ele tem algum tônico, alguma coisa, ele dá. Então assim, ele é uma pessoa muito caridosa e inocente, o Gwylliot, ele tem essa imagem. Agora a gente tem a Deruchê, que é a figura feminina principal do livro. A Deruchê, ela é a sobrinha, né, do outro que eu já mencionei, e ela acaba se tornando um interesse amoroso do Gwylliot por uma situação específica. Mas a gente consegue ver que ela foi criada para ser uma donzela, literalmente. Então, o tio dela nunca deixou ela mexer nas coisas da casa, ela tinha 2 empregadas que ajudavam ela. No máximo, ela cuidava do jardim, fazia uma outra atividade, mas ela tinha que se dedicar ao canto, ao bordado, ao piano, que ela também passou muito tempo, né, fazendo isso. Então, ela era uma boa pianista. Então, assim, ela é mais focada em ser uma dama, né, ao longo da narrativa. E a gente vê que ela acaba brincando com muitos meninos, sendo meio moleca, e o tio a repreendia por isso. Não faça isso, não alimente as esperanças dos homens, sendo que você não tem interesse nesses homens, né. E por que ele falava isso? Porque ela era jovem, né, mais jovem, e
E ela realmente fazia isso por travessura, sendo que ela era muito bonita, reconhecidamente muito bonita pela cidade. Outras pessoas queriam até mudar o nome dela, porque achavam Derucce muito feio. Então, pra uma moça tão bonita. Então, assim, ela tinha muitos pretendentes, ela tinha muitas pessoas ao redor dela, né, com esses interesses, mas ela não tinha interesse em nenhum deles. O que eu achei da escrita do Victor? É uma escrita extremamente inteligente, muito, muito inteligente. Então, assim, não é o tipo de escritor que vai fazer o leitor de bobo, sabe? Tem escritores que fazem isso, que acham que a gente não consegue acompanhar, que a gente é um pouco não é inteligente de entender para onde a trama tá indo. Mas Victor Hugo não faz isso e a escrita dele é muito gostosa de ler. Mas eu tenho que colocar que eu preciso pontuar isso, que tem vários trechos dele que são muito arrastados, porque ele faz divagações, assim, muito desnecessárias, o que deixa o livro bem maior do que o necessário. Ele nem precisava ser tão grosso assim. Ele pega um assunto e vira outra coisa, aí você tá imerso na história, aí ele dá uma quebra e faz essas divagações de outras coisas nada a ver. Ele coloca opiniões pessoais dele sobre política, sobre religião, de diversas formas como narrador. Então, você consegue ver isso. E outros conhecimentos de outras coisas que ele tem, ele coloca no livro também. Às vezes, em umas situações que, tipo, você... pra que eu quero saber disso, sabe? Não tem nada a ver com a história. Ou não é essencial pra história. Você sente isso. Isso torna a leitura arrastada. Foi uma luta, gente, terminar a leitura. Eu vou ser bem sincera. Eu sei que muitas pessoas do clube que eu participo tiveram dificuldade com as descrições. Eu não tenho dificuldade com descrições. O Victor Hugo, ele é famoso por isso. Ele descreve a natureza, ele descreve os locais, os ambientes. Pra mim, isso aí é ok. Tem muita descrição. Tem sim. O que me chateou mais foi essas divagações, porque às vezes ele entrava numa que se conectava com outra divagação, que se conectava com outra. Aí quando você já tava de saco cheio, aí ele voltava com a história. E aí você já tinha perdido o pique da história, sabe? E isso não me fez gostar tanto assim da obra. Eu já vou avisando, né? É um livro muito bem escrito, muito inteligente, muito inteligente. Ele aborda coisas muito interessantes da cultura, dos personagens, mas ao mesmo tempo tem situações muito inverossímeis. Tem uma situação que Gwyneth acaba ficando preso no mar por um tempo. A gente sabe que... e esse um tempo é tipo assim, 2 meses. E aí a gente vê o que ele tá fazendo e tal, e a gente vê, velho, na realidade, se isso acontecesse, em menos de uma semana ele já tava morto de desidratação. Então, é muito irreal as coisas que acontecem, porque mesmo que a comida que ele levou, assim, no primeiro dia ele já perdeu porque os pássaros roubaram, sabe? Então, assim, é muito louco, sabe, a forma que é feita. Então tem alguns trechos que são inverossímeis, então esperem por isso, caso você queira ler. Então não espere que tudo seja muito realista, porque não, tá? Mas assim, é um livro que te traz o raciocínio de várias coisas, te faz refletir sobre várias coisas de como a população que trabalhava diretamente com o mar vivia, como eles dependiam do sustento do mar, como é que o mar é traiçoeiro e várias outras coisas, sabe? Também sobre o progresso, o Victor Hugo, ele separa trechos muito específicos, de que ele fala, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, isso não vai existir mais, porque foi trocado por tal coisa. Então, assim, ele fala do progresso da região, de casas que existiam, que deixaram de existir, que outras coisas foram colocadas no lugar. Então, tudo isso é muito abordado no livro. E a gente tem que lembrar também que o Victor Hugo é um escritor romântico da época do romantismo, principalmente da terceira fase. Esse livro pertence mais à terceira fase. E o que o romantismo pregava é aquele amor incondicional, intenso, as tragédias, né, amores não correspondidos. Então ele aborda muito sobre isso ao longo do livro, né, é reflexo da própria época que ele vivia. E assim, um ponto interessante é que o Victor Hugo, ele viveu nessa cidade que ele fala, que ele situa, né, esse romance. Eu vou até ler aqui. Se não me engano, é Guernesey.
Então ele viveu lá, onde ele escreveu o livro e onde ele foi exilado nessa época porque ele estava fugindo de Napoleão Bonaparte. Então ele fugiu da França, né? E ele achava que ele ia falecer lá, porque ele foi exilado lá, fugindo. E ele gostou de lá, gostou do ambiente marítimo e tal, e foi lá que ele escreveu essa obra. E aí depois ele chegou a voltar pra França, ele nem esperava por isso, mas ele chegou a voltar pra França, né? Depois que aquela situação de Napoleão tinha se resolvido. E ele acabou falecendo na França mesmo. Mas o tempo que ele passou nessa cidade, eles deixaram a casa dele intacta, do Victor Hugo. Então ele já tinha um prestígio na época de escritor, né? E hoje a casa dele lá é um museu. Se você for lá visitar, né, você consegue ver a casa dele. Então, de uma forma geral, o livro me surpreendeu em alguns pontos e me deixou muito chateada em outros pontos. Eu esperava mais algumas coisas sobre as histórias, sobre os personagens. A gente sente que os personagens ficam em segundo plano e a natureza é em primeiro plano. E às vezes até as divagações se tornam mais importantes do que a gente conhecer os personagens. Você chega ao final do livro sem ter aquela conexão com personagem nenhum. Você conhece mais ou menos o William, porque é quem mais aparece, mas você não sabe o que ele pensa, você não sabe como ele pensa, sabe? Você só vê ele fazendo as coisas, você acaba ficando muito distante dos personagens, porque eles não são aprofundados, eles são rasos. Então isso me deixou um pouco triste, eu esperava um pouco mais. Já fiquei sabendo que dessa trilogia que eu disse de obras dele, essa é a mais fraca. Tenho sim vontade de ler Os Miseráveis, que é um livro desse tamanho. Também o Corcunda de Notre Dame, que também não é um livro pequeno. Eu tenho vontade de ler, então sim, eu ainda vou tentar outras obras dele. Mas a escrita dele é muito boa, sabe? Tirando essas partes de divagações, esses cortes que deveriam ter sido feitos na época, né? E que não foram, para deixar a história mais concisa, mais elétrica, mais fluida, né? Mesmo. Tanto é que eu faço até um paralelo. Vocês sabem que eu já li aquele livro do Stephen King sobre a escrita. E é onde ele fala justamente sobre isso. De, nas revisões, você cortar tudo aquilo que tá demais. E é isso que eu senti, que ele não cortou coisas que estavam além do que deveriam, né? Eu senti que ele queria compartilhar muitas das opiniões pessoais dele como narrador. Então é isso, gente. Eu dou a nota desse livro como o selo Amor Perfeito. É um bom livro. Ele não é um livro ruim, mas também não é um livro ótimo. Então ele fica ali, sabe, no meio termo. Por isso que eu dou a nota pra ele de Amor Perfeito. Bom, então é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês já leram alguma obra de Victor Hugo. Se vocês têm vontade de ler essa obra, Os Trabalhadores do Mar. Realmente pra mim foi um pouco difícil, eu gastei mais de um mês pra ler ela. Na época eu até perdi as discussões ao vivo, eu tive que ver elas gravadas depois. Porque não adianta você participar de discussão sem, né, ter lido toda a obra. Eu fiz algumas marcações que depois eu vou compartilhar com vocês no Instagram. Me sigam no Instagram, não se esqueçam, tá bom? E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.